Hoje eu estou aqui no Centro Cirúrgico do Hospital Vista Medicina dos Olhos para operar um paciente com diagnóstico de descolamento de retina por rotura gigante. É um paciente que me foi encaminhado de um colega do interior, paciente com história de 7 dias de evolução. Ele começou com umas minidopsias, que são as moscas volantes, algumas fotopsias, e em 7 dias ele saiu de uma visão de 20/60 para uma visão de vultos. Eu examinei o paciente no dia de ontem, fiz o diagnóstico e já hoje estamos aqui no centro cirúrgico para realizar a cirurgia. A cirurgia que será feita será uma vitrectomia posterior, onde nós retiramos todo o vítreo, fazemos a retinectomia, visto que a retina está um pouco enrodilhada pelo tamanho da rotura, injetamos perfluorocarbono líquido, fazemos endolaser e implantamos dentro do olho um óleo de silicone. O prognóstico é bom, no sentido que a cirurgia está feita no período hábil ainda, entre 7 e 10 dias. Nós sempre preferimos operar esses pacientes o mais rápido possível. Quanto mais se demora para operar, pior é o prognóstico visual. De qualquer forma, a cirurgia tem que ser feita, porque se não for realizada, haverá perda progressiva da visão e, eventualmente, chegando até a cegueira e, no futuro próximo, até a perda do globo ocular. A retina é uma camada que ela fica no fundo do olho e ela fica colada na coroide, que é uma camada que dá toda a parte de vascularização dessa retina. A retina é um tecido que é formado por fotorreceptores, ou seja, por neurônios, que ela é capaz de captar a luz ou as imagens, transformar em estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico, através do nervo óptico, vai para o cérebro, onde o cérebro faz a decodificação desses sinais elétricos e acaba formando a imagem. Ela fica no fundo do olho, é como se fosse a parte mais interna do olho e está em contato com a coroide, como eu já citei. Dentro do olho tem um gel chamado vítreo, e esse vítreo ele fica em íntimo contato com a retina. Ocorre que, na maioria dos casos, há um descolamento desse vítreo, e esse descolamento do vítreo ele causa uma tração na retina. E quando traciona a retina, ele pode abrir micro-roturas, ou buracos na retina, ou roturas maiores de ferraduras, ou até roturas gigantes, como é esse caso que nós mostramos, inclusive, que teve uma cirurgia realizada, inclusive com um bom prognóstico. Então, o descolamento da retina ele não ocorre do nada, ele vem do descolamento do vítreo, que traciona essa retina, abre uma rotura, por essa rotura começa a entrar líquido e a retina acaba descolando. Às vezes, o primeiro sintoma são aquelas moscas volantes, que a gente chama de minidopsias, ou muitas vezes associado com flashes luminosos. Flashes luminosos, luzes, piscar de luzes. Tem alguns pacientes que relatam que tem neon, né? Nós chamamos isso de fotopsias, flashes luminosos. Isso é no início, quando começa a haver um descolamento do vítreo e já acontece uma rotura na retina. Com o passar do tempo, isso não é muito demorado, muitas vezes até é rápido, o líquido começa a entrar embaixo da retina e começa a descolar. E quando começa a descolar, então começa a aparecer como se fosse uma mancha, que pode ser inferior ou superior, mas começa a aparecer uma mancha no campo de visão. E essa mancha vai progredindo até o centro. Quando o descolamento chegar no centro, a visão já fica muito prejudicada e daí a pessoa começa a ter, de fato, diminuição da acuidade visual, perda da visão. Quando há rotura da retina sem descolamento, a gente consegue fazer tratamentos sem precisar operar, tá? O problema é que muitas vezes as pessoas não dão muita atenção nesses primeiros sintomas e elas só vêm ao oftalmologista quando já houve a perda da visão. O ideal é, se há um descolamento da retina, ele tem que ser detectado precocemente, porque alguns casos de descolamento da retina a gente consegue tratar com laser sem necessidade de cirurgia. Mas como geralmente os casos chegam um pouco mais tarde para a gente, então há necessidade de tratamento cirúrgico, que muitas vezes pode ser
um tratamento apenas de retinopexia, sem mexer na parte interna do olho, passando a cinta de silicone ao redor do olho, ou, em alguns casos, tem que ser feita então uma vitrectomia, onde a gente faz uma cirurgia que a gente entra com alguns equipamentos bem delicados dentro do olho, faz a retirada do vítreo e com o auxílio de líquidos especiais, de laser, a gente consegue colar essa retina para que o paciente possa voltar a ter visão depois. O que pode piorar o descolamento de retina justamente é o tempo, porque essa doença, o tratamento dela é tempo dependente. Quanto mais precoce for feito o diagnóstico, quanto mais precoce for feito o tratamento, melhor o prognóstico, ou seja, melhor a pessoa vai enxergar. Então, se ela chega para a gente depois de 7 dias, 20, 30, 40, 45 dias, muitas vezes é possível até realizar a cirurgia, mas a visão muitas vezes pode não voltar. Agora, é importante que o descolamento da retina tem que ser tratado, porque se ele não for tratado, haverá um descolamento total da retina, depois haverá uma proliferação dessa retina, que a gente chama de proliferação vitro-retiniana, ou PVR, e esse PVR faz com que a retina fique toda colada entre ela mesma, como se fosse um processo inflamatório. E esse processo inflamatório faz com que haja uma diminuição da pressão ocular e, em alguns casos, o olho vai até para atrofia, ou seja, a pessoa acaba perdendo o olho. Então, sempre que houver alguma queixa ou alguma percepção de moscas volantes, flashes luminosos ou perda de uma parte do campo de visão, é muito importante então procurar um médico oftalmologista o mais breve possível. Se houver um acesso a um médico oftalmologista especialista em retina, é melhor ainda, mas qualquer médico oftalmologista ele está apto a fazer uma avaliação e fazer um diagnóstico desse descolamento da retina. A maior causa do descolamento da retina é justamente o descolamento do vítreo, que é esse gel que tem dentro do olho, que ele passa por um processo de degeneração ao longo do tempo, e essa degeneração há uma separação do sólido e do líquido, e a parte sólida começa a tracionar a retina, né? Porém, alguns pacientes são mais suscetíveis a ter esse descolamento do vítreo e também o descolamento da retina. Por exemplo, pessoas míopes. O míope ele tem um olho um pouco mais longo, a retina um pouco mais fina, um vítreo mais tracionante, então o míope tem um risco maior de ter descolamento da retina. Pessoas que fizeram cirurgias intraoculares, como por exemplo cirurgia de catarata, e que já tem uma predisposição de ter uma retina mais fina, também apresentam um risco maior de ter descolamento. Agora, a cirurgia de catarata não causa o descolamento da retina, tá? Ocorre que às vezes a pessoa tem uma predisposição de ter aquele descolamento e eventualmente até teria o descolamento mesmo se não houvesse feito cirurgia de catarata. O importante é que os pacientes façam consultas oftalmológicas com frequência, porque muitas vezes a gente consegue detectar algumas degenerações na retina, algumas fragilidades na retina que não dão sintomas e que podem ser tratadas precocemente para reduzir o risco do descolamento da retina. Qualquer trauma ocular tem que ser avaliado o quanto antes. Mas é interessante que o trauma ocular em si ele tem que ser muito violento para causar um descolamento da retina. E quando causa, eles são descolamentos de retina dramáticos, com rupturas gigantes, associado a hemorragias embaixo da retina, roturas inclusive da parte branca do olho, que é a esclera, roturas de coroide. Então o trauma ocular ele não é a causa mais frequente do descolamento da retina. Porém, é importante porque o trauma ocular ele pode causar um descolamento do vítreo, esse vítreo pode então tracionar a retina e levar a um descolamento secundário da retina, né? Então é importante que a pessoa saiba que, claro, é importante consultar o médico depois de um trauma, né? Mas o mais importante não é isso, o mais importante é fazer uma consulta oftalmológica e detectar se existe alguma predisposição daquela pessoa, daquele olho ter um descolamento da retina.